Olá, amigos do Canal Proibido, espero que todos estejam bem, prontos para um mistério de arrepiar. Se você curte histórias que mexem com o coração e o medo, se inscreva agora. Deixe seu like e comente o que achou no final. Hoje vamos mergulhar num umbral, um lugar sombrio onde uma alma busca redenção com uma palavra: mãe. Preparem-se, porque essa jornada é cheia de terror e emoção. Umbral não é exatamente um lugar para passar as férias. Quem conhece um pouco de espiritismo sabe que é uma espécie de limbo, onde as almas ficam presas por causa das escolhas que fizeram. Não é um castigo eterno, mas é pesado. O terror não vem de monstros ou sombras, mas da própria cabeça, que fica remoendo erros, raivas e arrependimentos. O medo é o que mantém essas almas ali, como se estivessem correndo em círculos sem sair do lugar. Nosso personagem, uma alma cheia de cicatrizes, está nesse umbral. Ele carrega uma história que não é fácil de contar. Nasceu de um ato de violência que marcou sua mãe, Clara, para sempre. A vida dele foi uma tempestade de revolta, silêncios e dor. Agora, no umbral, ele sente que precisa encontrar Clara e dizer a palavra que nunca pronunciou: mãe. Para entender como tudo chegou nesse ponto, vamos voltar no tempo. Clara era uma mulher de fibra, mas com o coração partido. Criar um filho que veio de um trauma tão grande era como carregar um peso que não explica. Ela dava comida, roupa limpa, cuidava dele quando ele ficava internado por problemas nos pulmões, mas sempre calada. Era como se falar doesse mais que ficar quieta. E ele, ainda pequeno, sentia esse vazio. Cresceu com um aperto no peito, querendo um abraço que nunca vinha. O medo de não ser amado virava raiva, e a raiva o levou por caminhos tortos, brigas na rua, problemas com a polícia, noites fora de casa. Ele se sentia um estranho na própria vida. Teve um dia que ficou guardado na memória dos dois. Quando a avó de Clara faleceu, ele, ainda menino, deixou uma lágrima escapar. Clara, com os dedos calejados, enxugou aquela lágrima com cuidado. Foi o momento mais próximo de carinho que tiveram. Mas depois disso, ela se fechou ainda mais e ele começou a se perder de vez. Anos depois, já crescido e preso por uma das muitas confusões, Clara foi visitá-lo. Levou um pão caseiro, feito com as próprias mãos. Num instante raro, ela tocou o rosto dele e sussurrou: meu menino. Ele travou com a palavra mãe engasgada na garganta. Não conseguiu responder. Naquela mesma noite, os dois, cada um no seu canto, decidiram que não queriam mais continuar. A vida acabou, mas a história deles não. No umbral, o peso do que não foi dito virou uma corrente. Ele sentia Clara em algum lugar, mas não sabia onde. O terror de estar preso ali, revivendo cada erro, cada silêncio, era demais. O medo de nunca encontrar paz o sufocava. Mas no meio dessa escuridão, uma coisa ficou clara. Ele precisava dizer aquela palavra. Não era só por ele, era por ela também. Clara merecia ouvir mesmo que fosse tarde. Ele não queria redenção, não queria apagar o passado. Só queria que ela soubesse que, apesar de tudo, ele a via como mãe. A jornada dele pelo umbral não foi fácil. É como se cada passo fosse uma lembrança dolorosa. Ele via flashes da infância, o olhar distante de Clara enquanto o amamentava, as noites que ela passou ao lado dele no hospital sem dizer uma palavra. Via também os próprios erros, as vezes que fugiu de casa, as brigas que machucaram os dois. O umbral é assim, te joga na cara tudo que você tentou ignorar. Mas ele não desistiu. Algo dentro dele, talvez uma fagulha de amor que nunca morreu, o fazia seguir em frente. Quando finalmente sentiu que estava perto de Clara, o medo bateu mais forte. E se ela não quisesse ouvi-lo? E se a palavra mãe doesse mais do que curasse? Mas ele juntou coragem. Não podia mais fugir. Num instante que parecia eterno, ele a encontrou.
Não era como ver alguém com os olhos, era mais como sentir uma presença. Ele respirou fundo, ou o que quer que as almas façam no umbral, e deixou a palavra sair. Mãe. Foi simples, mas carregava uma vida inteira de silêncios, de dores, de amor que nunca soube se expressar. Não sei se Clara respondeu, se sorriu, se chorou. Talvez ela só tenha sentido aquele peso no peito aliviar, como se uma ponte tivesse sido construída entre os dois. O que sei é que naquele momento o umbral pareceu menos escuro. O terror deu um passo para trás e o medo perdeu um pouco da força. Ele não ficou esperando um final feliz, como nos filmes. Só queria que ela soubesse, e de alguma forma isso já era o suficiente. Essa história não é só sobre o umbral ou coisas do além. É sobre a gente, sobre as palavras que a gente guarda por medo, sobre os abraços que não damos porque o orgulho não deixa. É sobre como, mesmo depois de tudo dar errado, ainda dá para tentar consertar. Ele e Clara não tiveram uma vida fácil, mas encontraram um jeito de se conectar, mesmo que tenha sido do outro lado. E isso é o que fica. A ideia de que o amor, mesmo atrapalhado, mesmo atrasado, sempre acha um caminho. Então que tal dizer o que está preso no peito enquanto ainda dá tempo? Porque no fim das contas é isso que faz a gente seguir, seja aqui ou em qualquer umbral que a vida inventar.